No mundo de trevas, a escuridão do pecado, a Bíblia tem se tornado a luz que ilumina os nossos caminhos. O tema anual Volta à Bíblia, baseado no Salmo 119, versículo 105, onde diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Houve uma época em que a Bíblia era restrita apenas a algum grupo religioso. Aí tínhamos uma divisão dos clérigos e tinha dos leigos. Os leigos não poderiam ler, não poderiam interpretar e ouviam num idioma que eles não compreendiam. Teve um alemão, vou falar de dois alemães, chamado Gutenberg, John Gutenberg. Ele inventou a imprensa. E o primeiro livro a ser impresso era a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda no idioma latim. Mas teve um outro alemão, muito conhecido, Martinho Lutero. Ele, inconformado com o que havia na religião de seu tempo, inspirado por Deus, ele causou uma revolução no mundo religioso de então. E ele foi responsável pela tradução da Bíblia para o alemão, para que o idioma popular, para que todos pudessem ter acesso. E nós fomos privilegiados com João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. E hoje temos várias versões na língua portuguesa, mas ele foi o pioneiro na tradução da palavra de Deus para o nosso idioma. Embora nós temos a Bíblia hoje em vários formatos, inclusive podemos ter no celular, no computador, no bolso, uma pergunta é feita. O que eu tenho dado de importância a tudo o que Deus fez, aos homens que Ele providenciou para que a palavra chegasse até nós? É uma pergunta retórica, cada um responde para si mesmo. Se em todo esse tempo de cristão, o quanto eu tenho lido da palavra de Deus, o quanto eu tenho acreditado. Nós falamos que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela supre as nossas necessidades. A palavra de Deus é bálsamo. A palavra de Deus é luz. Mas quanto dessa luz nós temos aproveitado? É incrível, nós passamos pela vida cristã durante anos e anos e não lemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, de não meditarmos, porque estamos perdendo um tesouro precioso quando deixamos de fazê-lo. Gostaria que os que trouxeram a Bíblia, por favor, abrissem em 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 38 a 41. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colheu dela e encheu a sua capa de colossitídeas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O tema da nossa aula de hoje, o que a Bíblia diz sobre saúde.
não é um tratado de saúde, não sou médico, não sou cientista, mas aquilo que aprendemos da palavra de Deus sobre saúde, que não vai englobar tudo o que precisamos saber, mas talvez seja até um start, uma partida, para que olhemos mais para a palavra de Deus, para a luz que ela irradia, e tirar para o nosso uso cotidiano. As pessoas estão preocupadas com a situação do momento e tem que estar preocupado mesmo, porque não é uma brincadeira. Mas onde vamos procurar essa solução? Os homens estão fazendo os esforços, cientistas, os médicos, mas a nossa resposta tem que partir primeiramente do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o grande privilégio de termos sido transportados do reino das trevas para o reino das luzes, que é através do Senhor Jesus Cristo. Através da sua palavra, somos salvos. Permito a Deus que a tua palavra nessa manhã venha encher a nossa alma, não só de conhecimento, mas também do desejo, da vontade de praticar, para que não venhamos ter somente uma felicidade particular, mas possamos contagiar outras pessoas, que essa luz possa refletir na vida da nossa sociedade, para terminar, para acabar com o caos que existe pela falta do conhecimento do nosso Deus. Oramos e pedimos a sua ajuda, que nos use como instrumento nas tuas mãos, que abençoe os nossos ouvidos, nossos corações, para que não venham ser críticos, analíticos, mas venham ser receptivos da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém e amém. Conhece a palavra escorbuto? É uma palavra de origem francesa e a tradução para nós ela quer dizer inchaço. Escorbuto é uma doença, ou é uma doença ainda, mas ela teve muito presente na Idade Média e até na Idade Contemporânea, e principalmente entre os marinheiros. O que é o escorbuto? Escorbuto, os cientistas, os pesquisadores descobriram depois, escorbuto é causado pela ausência da vitamina C no organismo. Então os marinheiros, no período das grandes descobertas, ficavam meses, até anos, em alto mar. E lá, distante de uma alimentação saudável, e principalmente vitamina C, que eles desconheciam. E esse escorbuto causa inflamações na gengiva, e não é só dor, não só esteticamente fica feio, com úlceras, mas isso vai causando problemas e deteriorando o corpo inteiro, inclusive causando problemas mentais. Tempos depois, um médico, um pesquisador, ele conversando com os nativos, com os índios de certa região, eles falaram que aquela doença era curada com o chá de pinheiro. Esse pinheiro de Natal, né? Que, segundo os estudiosos, tem grande quantidade de vitamina C. Mas só que os marinheiros não sabiam. E lá estava a floresta inteira, onde eles utilizavam para reparar seus navios ou para construir seus mastros, mas não utilizavam como medicamento pelo desconhecimento. E se eles tivessem utilizado, não teriam essa ausência dessa vitamina C no organismo, consequentemente não iriam sofrer dessa doença. O que podemos tirar de lição? Hoje, sabendo de tudo isso, qualquer pessoa, não precisa ser um marinheiro, mas se alimenta das frutas cítricas, procuram colocar em seu organismo a vitamina C, estão livres dessa doença. Na época, não havia esse conhecimento. Mas a aplicação que eu gostaria de fazer é sobre conhecimento da palavra de Deus. Nós temos uma floresta, versões da Bíblia, nós temos traduções, nós temos a facilidade e comodidade, como falamos, de termos ela num celular. E ela é a nossa vitamina, a vitamina da nossa alma. Por isso que não é só
exclusividade da Igreja de Cristo em Guarulhos, o clamor de todos aqueles que já conhecem, volta à Bíblia. Volta à Bíblia. Porque quando nos afastamos dela, corremos grave perigo de termos a nossa vida espiritual comprometida. E se queremos ter uma vida espiritual saudável, temos que voltar à leitura, ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Os que frequentam as reuniões de oração, e agora temos um número maior, né? Quem sabe, seja o início da nova era, né? Estamos reduzido a um pequeno grupo de pessoas que oram em comunhão, os grupos de oração. E precisamos voltar a isso. A realidade está aí. Sem Deus não se faz nada. Precisamos apresentar nossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas algumas de nossas aulas, já repetimos várias vezes, talvez você vai lembrar da palavra transcendente e imanente. Quer dizer isso, transcendente e imanente. Consegue lembrar? Então, Deus, ele é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. O texto que lemos de Reis fala sobre o profeta Eliseu. E é interessante quando a gente faz um estudo, e às vezes passa até, muitas vezes, batido pelos textos curtos que temos ali nas narrativas sobre os feitos do profeta Eliseu, às vezes não atentamos muito, como é o caso desse texto, onde alguém, num período de fome, foi comissionado pelo próprio profeta Eliseu para providenciar o alimento. Ele ia fazer um caldo para a alimentação dos discípulos que estavam ali passando fome, e uma pessoa saiu, foi um voluntário, e não sabendo, ele trouxe veneno, ele trouxe uma planta que continha ali substâncias que não ia alimentar, iriam matar as pessoas. E de repente, quando eles começaram a comer, passando mal, eles gritaram. Felizmente, ali estava o profeta, o homem de Deus, Eliseu. Então, esse texto poderia, assim, passar batido pelo seguinte fato: ele colocou farinha no alimento e acabou a mortandade que havia, o veneno que havia naquela refeição. Pois bem, mas a profundidade disso, ela vai além do que está escrito. A palavra de Deus, ela torna viva e eficaz quando nós começamos a analisar e entender e aplicar em nossa vida o significado daquelas passagens. Não só dessa passagem, mas de outras passagens também. E assim é a Bíblia. Deus é transcendente. Não dá para se comparar Deus com qualquer outra coisa, com qualquer uma das suas criaturas, ou qualquer coisa que exista no universo. Deus, ele transcende tudo. E algumas pessoas acreditam que por ele ser transcendente, ele está aquém do seu universo que ele criou, né? Os deístas dizem que Deus criou o universo e ele foi embora. Deixou, por isso que está esse caos. Mas nós sabemos, nós conhecemos esse segredo, que Deus, ele é imanente, porque nós percebemos ele dentro de nós. Nós percebemos ele atuando na vida da igreja, na vida em todo o universo. Deus imanente, ele está presente. E na sua imanência, Deus está preocupado também com o estado de saúde de seus filhos. Naquele momento, ele usou um profeta, naquele texto curto, naqueles versículos rápidos, e através da farinha, o poder estava na farinha. Será que a farinha vai curar um veneno? Não, o poder, sem dúvida, era divino, partia de Deus. Mas a preocupação de Deus que seus filhos não morressem. E a mesma preocupação que ele tinha naquela época, ele tem por nós. Algumas pessoas questionam Deus. Se ele é todo poderoso, que ele não acaba com todo tipo de doença. Nós conhecemos um pouco da Bíblia, entendemos que o pecado está no mundo. E o pecado passou de geração a geração, chegou até nós, possivelmente nas próximas gerações, até que um dia vai ser eliminado totalmente. Enquanto isso, sofremos as consequências, padecemos
até pelo descumprimento de certas leis, por ignorância, ou até mesmo por erguermos as mãos e falar, não, eu vou desafiar. Não é desse jeito, é do meu jeito. Então sofremos as consequências, porque o pecado existe, o pecado reina nesse mundo e o mundo é um caos. Tudo isso é o que presenciamos no atual momento. Então, qual que é a nossa maior preocupação? Nossa maior preocupação, e a gente pode perceber isso nas listas de orações, é saúde. Lá, praticamente 90 e tantos % são pedidos de saúde, depois em trabalho, e agradecimentos, às vezes, nós esquecemos até de agradecer. A gente fica triste que pessoas foram curadas de doenças até consideradas incuráveis. Depois da sua cura, simplesmente esquece de agradecer, quando deveriam estar mais firmes nos cultos, nas reuniões, como testemunho vivo de que Deus é poderoso e cura, às vezes procuramos fazer de uma forma virtual, agradecendo, coloca lá nos agradecimentos, eu agradeço e pronto, e acabou. E é tudo isso a minha forma de expressar a gratidão. Então não deveria ser assim, não deve ser assim. Devemos ativar a nossa memória para aquilo que Deus já fez por nós, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, nossos amigos, e lembrarmos que se fomos curados, foi uma misericórdia de Deus. Se não fomos, se alguns morreram, a gente tem que entender que Deus continua sendo Deus. E embora a gente não conheça totalmente os propósitos dele, não podemos classificar que Deus é injusto, que Deus é mau e que Deus não está presente entre seus filhos. Deus está presente, não só no cântico, mas Deus está presente em nossa vida. Nós temos duas divisões com relação quando se trata da saúde, que é exatamente os que cuidam da saúde e aqueles que não cuidam da saúde. Às vezes, somos mais jovens, achamos que temos uma saúde de ferro e recusamos conselhos, quando a mãe fala, coloca uma blusa, coloca um agasalho, leva guarda-chuva, coloca uma touca, um gorro, vai esfriar. Às vezes, parece implicância, o capricho de mãe, mas nós temos percebido que quando desobedecemos, sofremos as consequências. O tempo está maravilhoso, tem sol, não vai acontecer nada, e de repente o tempo muda. Parece que mãe tem um radar e descobre rapidamente a mudança do tempo. É até mais eficaz do que aquela moça que apresentava, né, o tempo, né, a temperatura na TV. Os que aceitam cuidar da saúde e os que não cuidam. Aí vai também a questão de vícios, ou às vezes as pessoas não têm vícios, mas abusam também de certos alimentos. E também existe o caso daquela cultura machista, de quando uma esposa nos aconselha, vá fazer um exame médico. Eu já ouvi até de cristãos isso. Eu não vou porque eu não preciso, é Deus que vai me curar, vocês ficam muito preocupados com a saúde, devemos se preocupar com outras coisas. Mas se Deus colocou uma esposa sábia, ou um marido sábio, que aconselha que o cônjuge tem que ir ao médico fazer exames regulares, cuidar da saúde, não devemos desprezar essa bênção que Deus nos deu. Devemos ser orgulhosos. E isso a gente está falando porque faz parte da nossa cultura. Os mais velhos, homens mais velhos, faziam questão, não preciso ir ao médico. Estou há tantos anos sem tomar um só medicamento. Então, graças a Deus que está resistindo, mas o nosso corpo ele vai se deteriorando com o tempo. E há necessidade de vitaminas que não conhecemos, de medicações que achamos que não é necessário. Então, nós temos excessos também. Por outro lado, temos as pessoas hipocondríacas. Certa vez eu fui na casa de um irmão, estava só com uma dor de garganta, falou, não tem remédio aqui. Quando ele abriu a prateleira, era remédio de cima a baixo. Fiquei impressionado com a automedicação, que também é um erro. Para tudo ele tinha remédio lá. Então, essa automedicação, esse excesso também não é bom para o organismo. Se cura por um lado, por outro lado já não cura, ou causa problemas até maiores do que aquele inicial. Tem um versículo que está escrito, Paulo escreveu, está em 1 Coríntios 3,16, gostaria que vocês acompanhassem.
e meditassem. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábio, de acordo com os padrões desse nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Que tal nos tornarmos insensatos, imaturos, loucos, ou deixar de lado o nosso orgulho e aceitarmos as sugestões que nos passam, do cuidado que devemos ter. Não é só porque uma pessoa tem um DR na frente do nome que ele pode nos aconselhar. Até uma esposa, um marido. E isso vale para os filhos também. Seguir, porque a Bíblia fala muito sobre obedecer pais e mães. E às vezes a gente obedece em itens mais complicados e nos mínimos nós resolvemos agir por conta própria. Qual a consequência? Sofremos. Se não imediatamente, e nós somos imediatistas, tudo tem que ser agora, né? O futuro, deixa o futuro para depois. Não, devemos cuidar do presente agora, para que tenhamos um futuro. E isso não envolve só o meu próprio ser, a minha pessoa. Ah, se eu morrer, acabou tudo. E as consequências disso? Você tem uma família, você tem talvez filhos, esposa, mãe, parentes, pessoas que dependem de você, pessoas que você poderia ajudar, e simplesmente negligenciando a questão da saúde, nós estamos negligenciando o próprio Deus. Porque ele diz que nós somos templo do Espírito Santo e devemos cuidar desse templo do Espírito Santo. Por mais imperfeito que esse templo seja, nós devemos cuidar dele. Isso não envolve só a parte estética, mas também a questão da saúde. E da saúde física e da saúde espiritual, que é o que a gente mais fala na igreja. Mas é necessário, é preciso. Nós temos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde. Você tem dúvida? Pergunte a eles. Eu não diria que temos que consultar os médicos em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. Deu o rei Asa que tentou, né? Consultar os médicos para curar um problema que ele tinha. Ele acabou até morrendo dessa doença, porque preferiu confiar em médicos do que em Deus. Mas Deus providenciou essas pessoas para nosso próprio bem. Então aqui vale uma reflexão do que eu tenho feito até agora para a manutenção desse templo do Espírito Santo. Não podemos desprezar a providência divina, a providência de Deus. E Deus nos privilegia como médicos, e já ouvi muito isso, né? A questão da mente, da psique, da alma. Os psicólogos, os psiquiatras, às vezes as pessoas não vão fazer uma simples consulta porque dizem, eu não sou louco. Eu não estou louco ainda, não preciso disso. Quantos problemas seriam resolvidos se tivéssemos passado por um psiquiatra ou psicólogo? E, de preferência, um cristão alicerçado na palavra de Deus. Mas eles são também médicos. Eles também são pessoas que podem ser instrumentos na mão de nosso Deus. Não devemos negligenciar nenhum tipo de ajuda. Não podemos largar das mãos do nosso Deus. Lançarmos mão daquilo que ele fez para o próprio bem. E é claro, a nossa vida é curta, a existência aqui é passageira, a Bíblia já fala, Salmo 90, a duração de 70 anos. Por mais que os governos mascarem aí para seus fins econômicos, a gente sabe que a qualidade de vida melhorou um pouco. Aí vale exercícios, a própria medicação, alimentação, nós vivemos um pouco mais, mas sabemos que o final é a morte. Então, para que antecipar? Se nós podemos cuidar de nossa existência, nossa vida, durante um bom tempo. Higiene e saúde. É uma questão um pouco complicada. Eu tinha, não sei se vocês lembram ainda, se vocês lembram do desembarque, está próximo. Uma matéria lá na escola, nos tempos de estudante, chamava Higiene e Saúde.
Talvez hoje mudou um pouco o nome, mas ali a gente aprendia noções de higiene. Lá falava de lavar as mãos, escovar os dentes, o asseio, tomar banho, etc, etc. Né? Acredito, né, espero que hoje, e se não é, se esquecemos um pouquinho, eu acredito que mais do que nunca vai estar incluído nos currículos escolares ou nas conversas em casa com relação à higiene. Eu tenho aqui alguma curiosidade, gostaria que vocês prestassem atenção, parece até que não é verdade, parece uma piada, uma brincadeira, mas como que era a saúde na Idade Média? Então o costume era comer com as mãos, sequer eram lavadas antes das refeições. Os banhos, quando existia banho, eram feitos em banheiras, onde as pessoas compartilhavam a mesma água da primeira até, sei lá, quantos filhos tinha naquela família, quantas pessoas tinham lá. E a urina é usada como medicamento para vários fins. Havia o uso de urinol ou pinico. Imagina, né? Ficar debaixo da cama e às vezes não era eliminado no dia seguinte, às vezes ficava lá, simplesmente, porque não havia o mínimo até de cuidado com a higiene nesse sentido. Os chãos praticamente não eram varridos. Se havia alguma sujeira, tinha aquele ditado, né? Jogar sujeira para debaixo do tapete. Então isso acontecia. O tapete, o soalho, eles procuravam esconder nas paredes, em algum lugar lá, e o lixo acumulava. As pessoas não tinham ideia, noção dos micro-organismos, a ciência não era tão avançada, não tinham essa ideia de germes, dos vírus. Roupas de cama, imagina, a roupa de cama não era trocada, ficava lá. Do jeito que passou a noite, continuava dias e dias. Então isso aconteceu numa época medieval. Mas mais recente, já no século XVIII, XIX, nós temos a história do Brasil, onde os princípios de higiene, principalmente na capital, que era o Rio de Janeiro, eram absurdas. A gente não acredita muito, mas a gente olhando para os nossos dias, século XXI, nós podemos ver em alguns lugares, regiões periféricas, ou até mesmo o centro das grandes cidades, o abandono com a questão do lixo, do saneamento, esgotos a céu aberto. Nós temos aí, e nos acostumamos com isso. Né? Temos aí o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, quem passa lá perto pode perceber, em época de calor é insuportável, e em época de frio já é, mas o calor, o vapor, né, a evaporação, no começo do século XX, ou ali meados do século XIX, olha só, comer com as mãos, arrotar e defecar publicamente não era uma coisa assim incomum. Ninguém ia ficar assim tão abismado se visse pessoas nessa situação. Urina, como eu falei, né? Usava um pinico lá e depois simplesmente abriu a janela e jogava. Eu fico imaginando, né, aqueles rapazes que eu fazia serenata, né, para aquelas donzelas lá em cima, se num momento desse aí ela não percebesse, fosse despejar aquele líquido que ela já não precisava mais no organismo. Que desagradável, né? Uma curiosidade também, casamento, alguns falaram que casamento, por exemplo, no mês de maio, eu não sei também da profundidade dessa pesquisa, né, mas é uma opinião, alguém escreveu, que pela dificuldade de banho, e como tomava banho uma vez por mês, quando tomava, e às vezes passava meses sem tomar banho, as pessoas às vezes no mês de maio resolviam casar, dependendo do dia, né, mas aí já tomavam um banho, ou já tinham tomado um banho um mês antes, até às vezes antes da cerimônia. A gente percebe que a cultura era essa, e as pessoas aceitavam isso tranquilamente. Aí a gente se pergunta, por que o número de tantas doenças? Por que surgiam doenças? Então, vírus, germes, micróbios, sempre existiram. O mundo se tornou um mundo degenerado. O pecado entrou e esse pecado contagiou a terra. Então nós somos sujeitos às pragas
que existe nesse mundo. Mas quando há contenção, quando há o saneamento, quando há o cuidado, essas pragas não vão nos afetar. Mas quando a gente desconhece que tudo isso pode nos prejudicar, a gente continua fazendo. E a gente se acostuma. Um pregador que falava, a gente pode se acostumar com lixo. É só você colocar um prendedor e viver em volta de um lixão. Ou às vezes não. Já acostumou tanto o olfato que você acaba achando normal isso. Da mesma forma, a gente leva para a vida espiritual o pecado também. O pecado, a gente pode, no primeiro momento, sentir remorso ou pode sentir arrependimento. E pode causar tristeza ou pode se tornar normal em nossa vida. E aquele odor, aquele cheiro que o pecado causa em nossas vidas, já não tem mais tanta importância, não percebemos mais, é imperceptível e continuamos fazendo as mesmas coisas erradas. Teve um médico chamado Oswaldo Cruz, dos gênios que o Brasil teve. Ele contribuiu muito para a erradicação, ou pelo menos tentou, né, a febre amarela, que até hoje existe. Mas ele descobriu que com a vacina ele conseguiria evitar a propagação, contágio com a febre amarela. E muitos, por ignorância, por não acreditar, ou até mesmo por ideologia, simplesmente não tomavam a vacina. Então houve lá no começo do século XX a guerra, a revolta da vacina. E eu tenho aqui alguns dados, houve 30 pessoas que morreram, 940 pessoas foram detidas, 461 foram deportadas lá para o Acre, né, onde eles mandavam, né, as pessoas que infringiam as regras da lei. Bom, a lei dizia que era obrigatória, e eles tiveram que revogar essa lei. Nessa época havia o contágio da varíola, da peste bubônica, causada pelo rato, e febre amarela, e outras tantas doenças, que esse sanitarista Oswaldo Cruz ele conseguiu evitar. Mas não foi fácil, porque ele tinha que ensinar princípios de higiene, ele tinha que dizer que aquela picada ela ia curar de uns tremores que a pessoa poderia ter através da febre amarela. E muitos recusaram. A gente faz lembrar quando houve uma praga lá quando houve uma desobediência lá no Velho Testamento, Deus mandou uma praga de serpentes entre o seu próprio povo. Mas ao mesmo tempo, como Deus é imanente, misericordioso, aquela praga era para servir de lição, aquelas cobras que estavam picando as pessoas morriam. Então Deus pediu para que Moisés erguesse lá uma figura de uma serpente e só bastava olhar. A gente acredita que até mesmo para se salvar, a pessoa, o coração da pessoa pode se tornar tão duro que ele fala, não vou olhar, e morrer. E às vezes nós fazemos isso. Eu não vou olhar para a palavra de Deus. E morremos espiritualmente. Agora, o que a Bíblia fala sobre saúde? Há 3.500 anos atrás, Deus já colocou no coração de Moisés todo esse conhecimento que os cientistas demoraram séculos e estão ainda descobrindo, que eram os princípios de higiene. Então, se a gente lê o livro de Levíticos, lá no Pentateuco, de Deuteronômio, que é a repetição das leis, por que Deus mandava para Moisés dizer ao povo que deveriam seguir certas leis, que além dos 10 mandamentos, nas suas 613 leis que estão englobadas, tinham também a questão da saúde. E se a gente fizer um estudo mais profundo, nós vamos perceber que não era só cerimonialmente, não é só questão de cerimônia, um capricho de Deus, mas era para o próprio bem da humanidade, o próprio bem do seu povo. Então, em Levítico, lá no capítulo 15, tem aqui, as leis da nação, elas exigiam que o povo de Deus, o povo de Israel tomasse banho. E até poucos séculos atrás, ou vamos dizer até nossos dias, tem pessoas que acham que não é importante. Houve época que foi pensado
Se você tiver cascão sobre a pele, você está protegido de alguma coisa que você não conhecia, de que eram os micróbios, os germes que atingiam a pessoa. E algumas pessoas, até hoje, ainda acreditam nisso, né? Até mesmo aquele personagem, o Cascão, tá mudando essa mentalidade, né? Já começa a tomar banho. Inteligente essa sacada do Maurício de Souza, né? Diante da gravidade dos problemas, ele preferiu mudar até mesmo um personagem, né? Que historicamente, classicamente, dos quadrinhos, que tinha horror a tomar banho, para justamente poder incentivar as crianças que estão lendo ali, ou adultos que gostam de quadrinhos, a entender da importância. Sobre o excremento humano, eu vou ler aqui, deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento, e é para lá que você deve ir. As pessoas, humanas, têm as necessidades fisiológicas, mas não era para fazer em qualquer lugar e deixar em qualquer lugar os dejetos. Então havia lugar fora do acampamento, havia esse cuidado com essa preocupação. Quando foi chegando na Idade Média, já tinha se perdido, porque faltou um pouco do conceito bíblico, de procurar entender por que Deus exigia isso lá, por que não fazemos agora, por quê? E esses porquê ia dar a conclusão de que a higiene deveria ser realizada. Há tanta coisa que fala com relação a doença, a pragas, a pessoas que estavam contaminadas, até mesmo tocar num cadáver. No século XVIII, aí os cirurgiões faziam uma cirurgia lá numa pessoa, curava a pessoa ou fazia a operação, ele ia numa outra pessoa, um falecido lá, num cadáver, fazia sua dissecação lá, e depois vinha à tarde e fazia um parto normal, às vezes sem a preocupação de lavar as mãos, que é muito importante. E todas essas recomendações Deus já tinha feito ao seu povo, lá no princípio que Deus havia ordenado, através de suas ordenanças. Então, as leis de Deus, elas refletiam os conceitos médicos, conceitos de higiene, que estava muito além do seu tempo. Quando a gente fala volta à Bíblia, a gente vai encontrar a resposta dos nossos próprios problemas, aquilo que mais ansiamos, aqui dentro da Bíblia. Que ela é luz, ela vai nos esclarecer, ela nos vai dar a verdade. Nosso momento atual, a chamada pandemia, nós tivemos já epidemia, uma escala menor, mas não deixando de causar grande mortandade no nosso país. Mas a pandemia mundial, e alguns ainda encaram como brincadeira. Vocês sabem, e talvez não seria nem necessário acontecer isso, que de nossos parentes, nossos amigos, nossos próximos ou conhecidos, vizinhos, passasse por essa situação para entender que a coisa é séria. Não é brincadeira. Tá certo que em momentos de descontrações a gente brinca, às vezes para amenizar, mas nunca tirando a seriedade desse problema. Como igreja, por enquanto, não temos condições de estar conversando frente a frente. Nós vamos obedecer às leis dos homens, vamos obedecer às leis de Deus, mas também vamos ter que ser sábios para voltarmos no momento correto. Lá no transporte público, lá no metrô, por exemplo, nós somos obrigados e devemos estar falando a cada momento, passando informações para o público de como deve agir. E principalmente lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel e etc. E todo o cuidado que tem. Mas entre nós, colegas ali, percebemos em nossa própria cabine do trem, pessoas que usavam o lenço, amassavam e jogavam na cabine. E lá não tem uma lixeira. E lá vai entrar outro colega, lá vai entrar outras pessoas. E os germes vão estar ali. Ora, se a gente é obrigado a falar que os outros têm que se cuidar, por que nós não temos que dar esse exemplo? Então começamos a fazer uma campanha entre nós, primeiramente entre nós, lá nos grupos de Zap, incentivando, e quando não estava funcionando mesmo, aí teve que chegar na chefia. E parece que a gente só funciona com decretos, com leis. Conscientização não é a grande maioria. E hoje lá as cabines estão limpas, ou por coerção, ou porque as pessoas se conscientizaram. Mas o que podemos
extrair de tudo isso aí é que os hábitos vão mudar. Talvez daqui para frente, não vamos esperar passar uma pandemia, aqueles que sobreviverem, né, se Deus permitir, veremos que alguns hábitos de higiene vão ter que ser mudados. E nós precisamos fazer isso. Apocalipse 22, de 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui João está falando na sua visão lá do Apocalipse, a visão já lá no céu. Aí eu pergunto, lá no céu vai ter doença? Interrogação. Vamos precisar de remédio, de folhas para curar a nossa saúde? Claro que não. No céu, como o Senhor Jesus Cristo fala, Deus vai limpar toda lágrima. Não haverá choro, não haverá morte, não haverá lamento, não haverá doenças, não haverá nada do que, não haverá coronavírus, nada desse mundo que é prejudicial ao homem, porque lá no céu é um reino de paz, um reino de justiça, mas essas primeiras coisas que estamos vivendo, e essas chamadas primeiras coisas, inclusive as doenças e mortes, já não existirão mais. É claro que quando fala que lá haverá uma árvore da vida, que as folhas vão curar as nações, os povos, que subentendemos ou entendemos que a árvore da vida é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é Ele que nos dá essa cura. E nesse simbolismo, quando chegarmos lá no céu, não haverá mais isso. Então ele faz uma representação, que estamos sendo alimentados, e iremos tomar um chá lá com essas folhas. É apenas um símbolo, é um retrato do que iremos ver no futuro. Mas enquanto isso não acontece, precisamos nos prevenir, precisamos nos cuidar, precisamos estar seriamente envolvidos em ajudar outras pessoas, caso essa compreensão ainda não alcançou. Não é questão ideológica, não é questão da economia, que tem a sua importância, é claro, é questão de vida. E nós, como igreja, não estamos só preocupados com a vida espiritual, como o nosso Deus não está preocupado, porque Ele é imanente, está presente entre nós. Que nós possamos ouvir os conselhos sábios, não caímos na onda de pessoas que têm os seus próprios interesses políticos ou de cunho econômico. Nós precisamos lembrar que o mais importante de tudo isso é a vida do ser humano. E acima da nossa vida material está a nossa vida espiritual, que vem de uma volta à palavra de Deus. Amém.